Boa tarde, galerinha do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem e bastante motivados para a nossa aula de hoje. Hoje vamos aprender coisas novas, hein? Sim, coisas novas. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 4, né? Expressões e cálculos algébricos. A nossa habilidade de hoje é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Para início, né, deste nosso capítulo 4, né, vamos iniciar aí com essa imagem que tem na telinha de vocês, certo? Aí vem a seguinte indagação. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar a simbologia matemática, certo? O Eduardo, que é esse rapazinho aí que aparece na tela de vocês, ele se fez essa indagação, ele se fez essa pergunta, né? Por que são usadas letras e símbolos para expressar cálculos que ele acreditava poderiam ser escritos com palavras, né? Isso é uma pergunta que muitos de vocês se fazem, né? Para que essas letras na matemática? Por que tem esses símbolos, essas coisas, né? Letras muitas vezes do alfabeto português, letras às vezes do alfabeto grego, né? Símbolos, delta e tudo mais, né? Por que existem esses símbolos todos na matemática, né? Essa é uma pergunta que muitos de vocês já se fizeram, né? E o Eduardo aí do livro de vocês, ele fez essa pergunta também. Por que essas letras? Se a matemática, né, é o estudo dos números, né? Para que essas letras? Né? Então a gente vai, né, rever, na verdade, porque isso eu já falei para vocês lá na salinha de aula, né, para que essas letras, para que servem as letras na matemática. Espero que vocês se lembrem aí do que eu falei, né? Mas para quem não lembra, a gente vai rever agora para que servem essas letras, ok? Então continue prestando atenção aí na telinha de vocês, certo? O Eduardo, né, ele se indagou sobre isso. E aqui, ó, bem aqui do ladinho, prestem atenção aqui, ó, né, nesse balãozinho que vocês estão vendo aqui do ladinho, né? Vocês estão vendo alguns símbolos que são usados na matemática, ó. O 3x, né? O raiz quadrada de y, a mais b, 3 sobre 3, né? Tudo isso aqui são símbolos que vocês veem muito na matemática, né? Inclusive aí no livro de vocês vão ver muito e daqui pra frente também, né? Aí o Eduardo falou assim: eu sempre me perguntei por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar coisas que podiam ser, né, escritas, né, com palavras. E eu acabei descobrindo o motivo. E aí ele acabou descobrindo o motivo. Qual foi o motivo? Vamos lá, ó. Aqui embaixo, nesse balãozinho aqui embaixo, né? Qual foi o motivo que ele descobriu? É muito simples. Antes, a descrição de um cálculo matemático era muito longa, precisava-se escrever muito. Por isso, várias pessoas se dedicaram a simplificá-la, até que o François, né, ele sistematizou o uso dessa simbologia. Então, gente, é basicamente isso. Para que servem essas letras? As letras, elas ajudam a simplificar, porque antes, né, antigamente, assim, quando surgiu, né, a descoberta dos números, né, os cálculos e tudo, esses cálculos eram muito longos, né, eles traziam assim, eram coisas que, nossa, né, que quase ninguém conseguia, precisava de vários e vários estudos, né, para a pessoa conseguir desvendar, era praticamente um segredo, né, conseguir desvendar aqueles cálculos todos. Então eles achavam que, agora imagine aí, você fazer um cálculo, né, onde em algum momento tem um número que você não sabe qual é esse número, né? Hoje em dia isso é possível, mas antigamente, antes dos estudos, isso não seria possível, né? Porque como é que eu vou fazer um cálculo com um número que eu não sei qual é? Hoje a gente consegue, né? Depois de muitos e muitos estudos, certo? Então, o François, né, foi um dos responsáveis, né, aqui, bem nesse balãozinho aqui embaixo, ó, certo? Vocês vão ver. Ele foi um dos responsáveis por algumas fórmulas matemáticas, né, que trazem letras, números, né? Então, o que foi que ele disse aí, ó? A expressão que determina os números ímpares é
2 vezes um número desconhecido adicionado de um número inteiro determina qualquer número ímpar, desde que este número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, o que foi que ele falou? Né? Que essa expressão, uma expressão que determina os números ímpares é o quê? Qualquer número, né, desde que seja um número inteiro, certo? Multiplicado por 2, adicionado de 1. Por exemplo, 5. 5 a gente sabe que hoje é um número ímpar, né? 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Um número ímpar. Ou seja, se você pegar qualquer número, né, multiplicar por 2 e somar com 1, você vai encontrar um número ímpar. Essa é a expressão que determina os números ímpares, né? Bem aqui no livro de vocês, ó, né? Bem aqui no livro de vocês vão encontrar tipo uma questãozinha que é essa que a gente acabou de falar aqui, né? A expressão apresentada, por exemplo, por François, né, na Imaginação de Eduardo, descreve que tipo de número? Os números ímpares, né, que eu acabei de falar para vocês. Os números ímpares são determinados por essa expressão. 2 vezes qualquer número, né, mais 1. Ou seja, 2 vezes qualquer número mais 1 vai determinar qualquer número ímpar. Entendido? Né? Vamos prosseguir. O uso de letras para representar os números. Pronto, aqui a gente vai dar início ao capítulo 1, né? O uso de letras para representar os números. Isso foi uma coisa que eu já falei para vocês em sala de aula. Na matemática, qualquer número desconhecido, que eu não sei qual é, eu uso uma letra minúscula, né? Não necessariamente, pessoal, tem que ser o X ou o Y. As duas letras mais utilizadas, que a gente mais vê por aí nos livros de matemática, é o X, né, e o Y. Porém, na matemática, qualquer letra do alfabeto pode substituir um número desconhecido. Como a gente acabou de ver no exemplo passado, né, do François, que ele falou dos números ímpares para descobrir um número ímpar. Ou seja, qualquer número multiplicado por 2 adicionado de 1 vai te dá um número ímpar, né? Ou seja, esse qualquer número eu posso representar por A, por B, por C, por Z, por T, por qualquer número. Ou seja, 2 vezes N, por exemplo, né? 2 vezes N mais 1. Esse N pode ser qualquer número, né? Vai te dar um número ímpar, certo? Acompanhe aí na telinha de vocês a leitura. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stifel e aos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Bombelli é o autor de uma obra de notável interesse, intitulada L'Algebra e publicada em 1572. Foi, porém, um advogado e matemático francês, o François, né, que a gente até já viu agora há pouco sobre ele, quem introduziu e sistematizou, né, o uso das letras para indicar números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje. Então foram muitos e muitos anos de estudos, né? Muitas pessoas estudaram para a gente chegar até o que a gente tem hoje na matemática, para facilitar. Como eu já tinha falado, e aí o texto, né, ele ampliou isso, né, ele né, veio deixar isso mais claro, certo? O uso das letras na matemática serve para substituir
um número desconhecido. O número que você não sabe qual é, você usa uma letrinha lá, bota uma letrinha para você para você descobrir ele posteriormente, certo? Imagine antigamente para descobrir um número desconhecido, se não tivéssemos chegado até essas descobertas que fizeram na matemática para a gente hoje, para facilitar a nossa vida hoje, seria muito mais difícil, hein? Ou muito mais difícil. Continuando. Agora temos aqui, né, pense e responda. Boa tarde, galerinha do 8º ano. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem e bastante motivados para a nossa aula de hoje. Hoje vamos aprender coisas novas, hein? Sim, coisas novas. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 4, né? Expressões e cálculos algébricos. A nossa habilidade de hoje é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Para início, né, deste nosso capítulo 4, né, vamos iniciar aí com essa imagem que tem na telinha de vocês, certo? Aí vem a seguinte indagação. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar a simbologia matemática, certo? O Eduardo, que é esse rapazinho aí que aparece na tela de vocês, ele se fez essa indagação, ele se fez essa pergunta, né? Por que são usadas letras e símbolos para expressar cálculos que ele acreditava poderiam ser escritos com palavras, né? Isso é uma pergunta que muitos de vocês se fazem, né? Para que essas letras na matemática? Por que tem esses símbolos, essas coisas, né? Letras muitas vezes do alfabeto português, letras às vezes do alfabeto grego, né? Símbolos, delta e tudo mais, né? Por que existem esses símbolos todos na matemática, né? Essa é uma pergunta que muitos de vocês já se fizeram, né? E o Eduardo aí do livro de vocês, ele fez essa pergunta também. Por que essas letras? Se a matemática, né, é o estudo dos números, né? Para que essas letras? Né? Então a gente vai, né, rever, na verdade, porque isso eu já falei para vocês lá na salinha de aula, né, para que essas letras, para que servem as letras na matemática. Espero que vocês se lembrem aí do que eu falei, né? Mas para quem não lembra, a gente vai rever agora para que servem essas letras, ok? Então, continue prestando atenção aí na telinha de vocês, certo? O Eduardo, né, ele se indagou sobre isso. E aqui, ó, bem aqui do ladinho, prestem atenção aqui, ó, né, nesse balãozinho que vocês estão vendo aqui do ladinho, né, vocês estão vendo alguns símbolos que são usados na matemática, ó, o 3x, né, o raiz quadrada de y, a mais b, 3 sobre 3, né, tudo isso aqui são símbolos que vocês veem muito na matemática, né, inclusive aí no livro de vocês vão ver muito e daqui pra frente também, né. Aí o Eduardo falou assim: eu sempre me perguntei por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar coisas que podiam ser, né, escritas, né, com palavras. E eu acabei descobrindo o motivo. E aí ele acabou descobrindo o motivo. Qual foi o motivo? Vamos lá, ó. Aqui embaixo, nesse balãozinho aqui embaixo, né? Qual foi o motivo que ele descobriu? É muito simples. Antes, a descrição de um cálculo matemático era muito longa, precisava-se escrever muito. Por isso, várias pessoas se dedicaram a simplificá-la, até que o François, né, ele sistematizou o uso dessa simbologia. Então, gente, é basicamente isso. Para que servem essas letras? As letras, elas ajudam a simplificar, porque antes, né, antigamente, assim, quando surgiu, né, a descoberta dos números, né, os cálculos e tudo, esses cálculos eram muito longos, né, eles traziam, assim, eram coisas que, nossa, né, que quase ninguém conseguia, precisava de vários e vários estudos, né, para a pessoa conseguir desvendar, era praticamente um segredo, né, conseguir desvendar aqueles cálculos todos. Então eles achavam que, agora imagine aí, você fazer um cálculo, né, onde em algum momento tem um número que você não sabe qual é esse número, né? Hoje em dia isso é possível, mas antigamente, antes dos estudos, isso não seria possível,
né? Porque como é que eu vou fazer o cálculo com um número que eu não sei qual é? Hoje a gente consegue, né? Depois de muitos e muitos estudos, certo? Então, o François, né, foi um dos responsáveis, né, aqui, bem nesse balãozinho aqui embaixo, ó, certo? Vocês vão ver. Ele foi um dos responsáveis por algumas fórmulas matemáticas, né, que trazem letras, números, né? Então, o que foi que ele disse aí, ó? A expressão que determina os números ímpares é 2 vezes um número desconhecido adicionado de um número inteiro determina qualquer número ímpar, desde que este número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, o que foi que ele falou? Né? Que essa expressão, uma expressão que determina os números ímpares é o quê? Qualquer número, né, desde que seja um número inteiro, certo? Multiplicado por 2, adicionado de 1. Por exemplo, 5. 5 a gente sabe que hoje é um número ímpar, né? 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Um número ímpar. Ou seja, se você pegar qualquer número, né? Multiplicar por 2 e somar com 1, você vai encontrar um número ímpar. Essa é a expressão que determina os números ímpares, né? Bem aqui no livro de vocês, ó, né? Bem aqui no livro de vocês vão encontrar tipo uma questãozinha que é essa que a gente acabou de falar aqui, né? A expressão apresentada, por exemplo, por François, né, na imaginação de Eduardo, descreve que tipo de número? Os números ímpares, né, que eu acabei de falar para vocês. Os números ímpares são determinados por essa expressão. 2 vezes qualquer número, né, mais 1. Ou seja, 2 vezes qualquer número mais 1 vai determinar qualquer número ímpar. Entendido? Né? Vamos prosseguir. O uso de letras para representar os números. Pronto, aqui a gente vai dar início ao capítulo 1, né? O uso de letras para representar os números. Isso é uma coisa que eu já falei para vocês em sala de aula. Na matemática, qualquer número desconhecido, que eu não sei qual é, eu uso uma letra minúscula, né? Não necessariamente, pessoal, tem que ser o X ou o Y. As duas letras mais utilizadas, que a gente mais vê por aí nos livros de matemática, é o X, né, e o Y. Porém, na matemática, qualquer letra do alfabeto pode substituir um número desconhecido. Como a gente acabou de ver no exemplo passado, né, do François, que ele falou dos números ímpares para descobrir o número ímpar. Ou seja, qualquer número multiplicado por 2 adicionado de 1 vai te dar um número ímpar, né? Ou seja, esse qualquer número eu posso representar por A, por B, por C, por Z, por T, por qualquer número. Ou seja, 2 vezes N, por exemplo, né? 2 vezes N mais 1. Esse N pode ser qualquer número, né? Vai te dar um número ímpar, certo? Acompanhe aí na telinha de vocês a leitura. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stifel e aos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Bombelli é o autor de uma obra de notável interesse, intitulada L'Algebra e publicada em 1572. Foi, porém, um advogado e matemático francês, o François, né, que a gente até já viu agora há pouco sobre ele, quem introduziu e sistematizou, né, o uso das letras para indicar números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje. Ó, então foram muitos e muitos anos de estudos, né? Muitas pessoas estudaram para a gente chegar até o que a gente tem hoje na matemática, para facilitar,
Como eu já tinha falado, e aí o texto, né, ele ampliou isso, né, ele né, veio deixar isso mais claro, certo? O uso das letras na matemática serve para substituir um número desconhecido. Um número que você não sabe qual é, você usa uma letrinha lá, bota uma letrinha para você né, para você descobrir ele posteriormente, certo? Imagine antigamente para descobrir um número desconhecido, se não tivéssemos chegado até essas descobertas que fizeram na matemática pra gente hoje, para facilitar a nossa vida hoje, seria muito mais difícil, hein? Ou muito mais difícil. Continuando. Agora temos aqui, né, pense e responda. Responda as questões no caderno, porém nós vamos fazer aqui, né? Eu vou lê-las, né? E vou tentar explicar para vocês. A gente vai chegar no resultado e vocês aí vão prestar bastante atenção, certo? Veja, você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. A área de um quadrado equivale ao quadrado na medida do lado do quadrado. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, ele aí trouxe uma revisãozinha, né? Você já sabe que para você calcular a área, né, de determinado do quadrado, do retângulo, por exemplo, você vai multiplicar, né? Porque quando falo em produto, eu estou falando em multiplicar. Você vai multiplicar o comprimento desse retângulo pela largura, né? O comprimento pela largura, certo? E do quadrado, como o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho, você vai multiplicar um lado pelo outro, certo? Isso para você descobrir a área. Aí, como você faria para calcular, né, a área dessas figuras aqui, a seguir? Ó, né, porque as figurinhas aqui embaixo, ó, vou botar aqui para vocês prestarem atenção. Acompanhem aqui, ó. Ops, desculpa, desse lado aqui, ó. Tá vendo essas figurinhas? A primeira, de lá pra cá, ó, tem um quadrado, a letra A, né? O lado dele, a altura é 3, né? Obviamente, se ele é um quadrado e a altura é 3, a largura também vai ser 3, né? Então, como é que você faz para representar a área desse quadrado? Você multiplica, né? Multiplica, então vai ficar 3 ao quadrado. 3 vezes 3, né? Você vai multiplicar a altura pela largura, vai ficar 3 ao quadrado, certo? A letra B, né, aqui na sequência, eu tenho um retângulo, né? Se você prestar atenção neste retângulo, né, ó, nesse retângulo bem aqui, deixa eu me trazer aqui pra cima, ó, nesse retângulo bem aqui. Se você prestar atenção, a altura dele, ó, tá simbolizada bem aqui, é um A. E a largura, né, que tá lá embaixo, é o B. Então, como é que a gente vai fazer para representar a área deste retângulo? Se é a altura pela largura, vai ficar o quê? A vezes B, né? Você vai representar a área deste retângulo. E esse último retângulo aqui, a letra C, né? A gente tá vendo um retângulo aí, onde a altura, representada bem aqui, ó, é 2x, e a largura, tá lá embaixo, é y, né? Então, para representar a área deste retângulo, você vai fazer o quê? Vai multiplicar 2x, que é a altura, pela largura, que é y. Então, vai ficar 2x vezes y, certo? Continuando, né? Aqui embaixo, ó, certo? Aqui embaixo, ó. Das expressões que você escreveu para representar as áreas da figura, quais foram escritas usando apenas números? Quais foram dessas áreas que a gente usou apenas números? Lá a letra A, né, pessoal? Essa daqui, ó. Essa aqui a gente usou apenas números, né? Porque a altura é 3 e a largura é 3. Então, 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, né? Então, essa aqui a gente usou apenas números, certo? A letra A2 aqui embaixo, ó, essa questão bem aqui, ó, tá vendo? Essa questão bem aqui. Números e letras. Quais dessa daqui eu usei apenas números e letras, né? A expressão C, né? Ó, a expressão C eu usei números e letras, tudo misturado, ó, porque a altura é 2x e a largura é y. Então, 2x vezes y, eu usei letras, né? Que é o x e o y, e números, que é o 2, certo? E
Quais dessas aí, né? Quais dessas figuras eu usei apenas letras? Apenas letras foi a letra B, ó, porque a altura é A e a largura é B. Então, A vezes B. Usei apenas letras para representar a área deste retângulo, ok? Observe aqui embaixo agora, ó, a questãozinha aqui embaixo, certo? Bem aqui. Observe as expressões matemáticas a seguir. Letra A, 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Letra B, x mais y mais z. Letra C, 3x ao quadrado mais 2y mais 4. Letra D, 5 menos 1 ao quadrado mais 18 dividido por 3 menos 43. Aí tem uma perguntinha para vocês pensarem aí. Que diferença você observa entre todas essas expressões? Né? Aqui eu mostrei para vocês 4 expressões. No caso aqui são expressões algébricas, né? Porque tem letras, tem números, né? Então são expressões algébricas. Lembrando para vocês, pessoal, que a álgebra, né, a parte da matemática que trabalha essa, né, essa mistura, digamos assim, aí de letras e números, né, a álgebra. Então, dessas expressões algébricas que eu apresentei para vocês aqui agora, dessas 4, né, qual é a diferença que você observa entre essas 4 expressões? O que é que vocês podem pensar aí? Eu vou dar um tempinho agora para vocês pensarem aí, ó. Bem, vamos lá, voltando aqui. Será que vocês tiveram o pensamento certo? Então, vamos lá. Se você observar, pessoal, ó, a letra A, né? A letra A, bem aqui, ó. A letra A, né? Vocês estão acompanhando aí. E a letra D, ó. E a letra D, aqui, né? Elas têm só números. Só números, não tem letras, certo? No entanto, a letra B, ó, a letra B tem só letras, né? E a letra C, ó, a letra C, eu tenho letras misturadas com números, né? Então, a diferença aí é o quê, né? É que as expressões, não necessariamente, pessoal, a expressão algébrica, ela aparece só números ou só letras, né? Ou letras misturadas com números. Ela pode se apresentar de várias formas, né? Elas não se apresentam, né? As expressões, elas não se apresentam apenas de uma forma, elas podem se apresentar de formas diferentes. Ela pode vir só números, né? Que aí são as expressões numéricas. Elas podem vir letras, somente letras, né? Ou ela pode vir letras misturadas com números, certo? Essa é a diferença que você encontra aqui nas expressões apresentadas para vocês. Entendido? Vamos continuar. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de formas mais simples e sintéticas. Assim, né? Se você ver bem aqui em cima, esse primeiro exemplo, ó, aqui em cima agora, certo? Eu tenho x ao quadrado. Indica o quadrado de um número. Então, toda vez que eu disser o quadrado de um número desconhecido, eu já sei que é x ao quadrado, ou qualquer letra. Lembrando que aqui eu tenho um x, mas esse x, né, ele pode ser substituído por qualquer letra do alfabeto minúsculo, ok? O meu segundo exemplo, aqui em cima, eu tenho 4y. Indica o quádruplo de um número, ou seja, quádruplo, eu estou falando de 4 vezes. Então, 4, no caso aqui eu tenho 4 vezes y, ou seja, o quádruplo de um número que eu não sei qual é, ok? E no meu último exemplo aqui, ó, certo? Eu tenho c sobre 2, indica a metade de um número. Certo? A metade, toda vez que eu quiser saber a metade de algum número, eu divido por 2, pronto. Então, a metade de um número vai ser uma letra, que no caso aqui está representado um C, né? Pode ser, lembrando, pode ser qualquer letra. No caso aqui eu tive 3 exemplos, ó. O primeiro lá foi X, o aqui do meio foi 4, e o aqui que a gente está vendo agora é ou 4 não, desculpa, né? Um Y, e o que a gente está vendo aqui agora é um C.
certo? Letras diferentes. Então, observem que pode ser qualquer letra, certo? Então, a metade de um número, toda vez que tiver a metade de um número, você já sabe que é uma letra, porque você vai representar um número que você não sabe qual é, dividido por 2. No caso aqui, em forma de fração, porque fração indica divisão. Não esqueçam disso. Fração indica divisão. Não esqueçam. Aqui, pessoal, né, ó, da mesma forma, né, aqui eu estou lendo essa partezinha aqui agora, acompanha aí. Da mesma forma, se A e B representam dois números reais qualquer, temos A mais B ou B mais A representa a soma de dois números, né? Se eu disser para vocês, a soma de dois números, que eu não sei qual é. Então, um número vai ser representado, no caso aqui, por A e outro número por B, né? A menos B representa a diferença entre dois números, a diferença entre dois números, né? O número, no caso aqui ele colocou um A, mas poderia X menos Y, ou seja, a diferença entre dois números. A vezes B ou B vezes A representa o produto desses dois números. Toda vez que eu falar em produto, eu estou falando de multiplicação. Então, o produto de dois números, eu já sei que é o quê? A multiplicação entre dois números que eu não sei qual é, né? Se eu disser assim, o produto de A por 3, então vai ser o quê? A vezes 3, né? Certo? E o último aqui, né? A dividido por B ou A sobre B, né? Uma fração, representa a divisão de A por B. Lembrando, pessoal, fração representa divisão, né? Então, vamos lá, gente. Para finalizar, vamos ver aqui esse último exemplo aqui, né? Se vocês podem ver aqui, acompanhem aqui. Na geometria, se A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos que... Então, como eu já falei para vocês anteriormente, né, um quadrado, certo? Ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, se a altura dele é A, né, a largura também vai ser A, e todos os outros lados dele vai medir A, ok? Então, vamos lá. Temos que, bem aqui em cima, ó, 4 vezes A ou 4A indica o perímetro desse quadrado. Perímetro, eu já falei para vocês, a gente já estudou, né? Lembre-se aí do descritor. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, no caso do quadrado, o perímetro é a soma dos 4 lados, certo? Então, nesse caso desse quadrado que a gente está falando aqui, o lado dele mede A. Então, você pode fazer, tem até outra forma, você pode somar, né? A mais A mais A mais A, certo? A soma dos 4 lados, certo? Que no caso, né, vai dar 4A, né? Ou 4 vezes A. Né? Aí você pode escrever, tem várias formas de você escrever o perímetro do quadrado, certo? E a área? A área a gente sabe que é a altura pela largura, né? Então, se a altura mede A, a largura também vai medir A, né? Vai medir A. Então, A vezes A ou A ao quadrado, né? Como está escrito na forma que é apresentada aí para vocês. Certo? Espero que tenha ficado claro. Agora é hora de praticar. Agora vai ser com vocês. Vocês vão pegar o livrinho de vocês na página 99, certo? E vocês vão fazer as seguintes questões que estão aí na telinha de vocês. Vocês vão fazer a primeira questão, né? Aqui é a primeira questão. Escreva as operações de forma sintética. Pronto, você vai fazer o que, pessoal? Você vai ler cada uma das afirmativas aí, das frases, né, das opções, e você vai escrever essas operações de forma sintetizada. Você vai usar a linguagem matemática, né? Por exemplo, né, tá aqui, bem aqui em cima, a letra A. O quadrado de um número real X. O quadrado de um número real X. Esse número real X eu não sei qual é, ele já disse que é o X. Então, se é o quadrado, X é o quadrado, né? Aí, assim, você vai fazer, né, com todas as outras até a letra L. É bem fácil, você lê, interpreta e escreve de forma matemática. A letra B, né, o que é que tem escrito na letra B? O cubo do número real Y. Cubo, cubo é o quê? É elevado a 3, né, o cubo. Então, de um número real, que no caso aqui, né, ele falou que é Y, então, escreva aí como é que vai ficar, ok? E vocês vão fazer também a segunda questão.
usando duas letras, por exemplo, X e Y. Escreva uma expressão que represente. No caso aqui, né, ele deu o exemplo de X e Y, então você faça todas as questões utilizando só o X e o Y, certo? Nessa questão aqui, na segunda questão, certo? Ops, desse lado aqui. Na segunda questão, cada alternativa está dizendo qual é a letra que você vai usar. Então, você vai usar a letra que está dizendo em cada uma. Por exemplo, bem aqui na letra H, ó, bem aqui na letra H, ó, a sexta parte do número real M. Então, você vai usar o M, certo? Cada opção, cada letra, né, tem a letra que você vai usar. Na segunda questão, ele está pedindo, né, para você usar, por exemplo, o X e o Y. Você pode usar outras letras? Pode, mas eu vou pedir para vocês usarem nessa segunda questão aqui, até para ficar mais fácil na hora da correção, vocês usarem só o X e o Y, certo? Então, todas, né, todas as letras vocês vão escrever usando o X e o Y. Por exemplo, letra A. O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. O dobro, quando eu estou falando do dobro, estou falando de duas vezes, né? O dobro de 4, 2 vezes 4. O dobro de 5, 2 vezes 5. O dobro de 7, 2 vezes 7. Aí, o dobro de um número real. Ele diz qual é esse número? Não. Então, você vai representar por quem? Por x. Né? Então, 2x adicionado mais o dobro de outro número real, que eu não sei qual é. 2, agora o outro número você vai representar por y, né? Do jeito que está, pessoal aqui, do jeito que está escrito aqui na questão. E assim você vai fazer com todas as outras até a letra F. Você vai ler a questão, né? Você vai ler a letrinha bem direitinho, pensar em a forma matemática de escrevê-la e escrever no seu caderno, tá bom? Lembrando que vocês têm horário para estar me mandando essa atividade. Certo? Não esqueçam aí da responsabilidade de vocês, que vocês têm de mandar todas as questões, né? Todas as atividades no horário, por responsabilidade de vocês. E também tem o nosso projetozinho aí, né? Tem prêmio, tá valendo prêmio. Então, se esforcem, né? E mandem no horário certo. Vocês têm até às 17 horas de hoje para me mandar essa atividade, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então é isso. Tenham todos uma boa tarde de estudos e se cuidem, fiquem em casa.